sejam todos bem-vindos ao nosso canal Ajuda para as Reuniões. Esperamos que Jeová esteja com todos vocês, queridos e amados irmãos. E neste vídeo, vamos estar disponibilizando a reunião Nossa Vida e Ministério Cristão completa desta semana, 30 de dezembro de 2024 a 5 de janeiro de 2025. De maneira objetiva, vamos analisar as partes principais desta reunião, que são aquelas por perguntas e respostas, onde podemos dar nossos valiosos frutos de lábios, nossos comentários. Iniciando, nós vamos preparar algumas joias espirituais que podemos encontrar na leitura da Bíblia desta semana, dos livros do Salmo 120 a 126. Lembrando que esse texto é a base de toda a reunião. Passando para a sessão Nossa Vida Cristã, nós teremos um importante discurso de 15 minutos com o tema Alegre-se com as promessas de Deus. Esse discurso, nós teremos 3 perguntas para responder com base no emocionante vídeo. Veremos também as respostas para comentarmos nesta parte. Finalizando no estudo bíblico de congregação, nós vamos estar continuando estudando o capítulo 20 do livro de Testemunho Cabal sobre o Reino de Deus, especificamente os parágrafos 8 a 12, mais o quadro na página 161. Portanto, para aqueles que ainda não fizeram, se inscrevam no nosso canal, deixem um gostei, façam um comentário. Quando você comenta em nossos vídeos, o YouTube entende que nossos vídeos são de relevância, são de importância, e isso gera engajamento. Ou seja, o vídeo fica mais vezes disponível na página inicial do YouTube, facilitando a pesquisa de outros irmãos. Então fiquem à vontade em deixar os seus comentários. Também, relembrando a novidade aqui do nosso canal, é que nós criamos um site, um blog, com todas as preparações e respostas, tanto das reuniões do meio de semana, como as reuniões do fim de semana. Então fiquem à vontade em acessar o nosso site. Nós vamos estar colocando aqui no primeiro comentário fixado deste vídeo e compartilhe com seus familiares, seus amigos. Isso também vai ajudar o site a crescer e vai fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas, mais irmãos. E para a primeira pergunta da apostila, nós temos aqui como base o Salmo 124, versos 2 a 5, que diz assim: Se Jeová não estivesse conosco quando homens se levantaram para nos atacar, eles nos teriam devorado vivos na sua ira ardente contra nós. As águas nos teriam arrastado, a torrente teria passado sobre nós, as águas violentas teriam nos dominado. Agora, notem a pergunta: será que podemos esperar que Jeová nos proteja fisicamente, como fez com a nação de Israel? Resposta: sim. Nós, adoradores de Jeová, podemos ter certeza de que ele nos protegerá como grupo. Do contrário, seríamos presa fácil de Satanás. Pense nisso. Satanás, o governante deste mundo, teria o maior prazer em eliminar a adoração verdadeira. Alguns dos mais poderosos governantes da terra proibiram nossa obra de pregação e tentaram nos exterminar. No entanto, o povo de Jeová permanece firme e continua a pregar sem cessar, porque Jeová, de modo simbólico, nos protege com suas poderosas asas. Agora, com base na leitura completa dos Salmos 120 a 126, que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? E uma primeira joia podemos encontrar logo aqui no verso 1 do Salmo 120. Diz assim: Clamei a Jeová na minha aflição, e ele me respondeu. Lição: este verso é muito consolador para os tempos que estamos vivendo, pois nos mostra que em tempos de aflição podemos recorrer a Jeová em oração com a plena confiança que ele nos ouve e nos ajuda. Sem dúvidas, quando meditamos nisso, fortalecemos ainda mais nossa determinação de sempre depender de Jeová e fazer dele nosso porto seguro em momentos difíceis. Agora, na continuação, notem o que diz o Salmo 121, verso 3. Ele nunca permitirá que seu pé escorregue. Aquele que guarda você nunca ficará sonolento. Salmo 121, verso 3, lição. Observamos aqui o cuidado constante que Jeová tem com cada um de nós.
O verso aqui deixa claro que ele jamais permitirá que nossos pés escorreguem espiritualmente, ou seja, caiam em situações que nos afastem dele. Isso nos dá a certeza de que podemos caminhar com segurança sob sua orientação e cuidado amoroso, confiando que ele está sempre atento às nossas necessidades. Muito bem, agora na continuação, vamos aqui para o Salmo 121, verso 7. Diz assim: Jeová o guardará contra todo o mal, ele guardará a sua vida. Lição: notamos aqui que Jeová promete proteger seus servos de qualquer mal. Isso significa que, mesmo que enfrentemos provações ou desafios que parecem ser muito pesados para nós, Ele ainda assim nos dará a força necessária para superar esses desafios, sem danos espirituais. Além disso, vimos aqui que Jeová também protege a nossa vida em sentido pleno, garantindo que nada possa nos separar de seu amor e propósito para nós. Agora, passando para o Salmo 124, vejam que interessante os versos 2 e 3. Podemos encontrar outra joia espiritual nesses versos. Se Jeová não estivesse conosco quando homens se levantaram para nos atacar, eles nos teriam devorado vivos na sua ira ardente contra nós. Salmo 124, versos 2 e 3, lição. O salmista enfatiza que se Jeová não estivesse com eles, os resultados teriam sido bem ruins. Como lição, isso nos ensina a sempre ser humildes e gratos, reconhecendo que não podemos enfrentar sozinhos os desafios da vida. Devemos refletir que, se Jeová ajudou o seu povo no passado, sem dúvidas hoje também, se tivermos fé e confiarmos no seu ensino e caminho, ele vai estar conosco em todos os momentos da vida. Então, com esta linda imagem de capa, notem que tema emocionante. Alegre-se com as promessas de Deus. Vamos ler a fonte de matéria. Jeová cumpriu as promessas que fez para seus servos exilados em Babilônia. Ele os libertou e os curou em sentido espiritual. Pelo visto, Jeová protegeu o povo e seus animais domésticos contra os leões e outros predadores que tinham aumentado em número enquanto eles estavam exilados. Eles podiam morar nas suas próprias casas e aproveitar os frutos dos seus vinhedos. Deus abençoou o trabalho deles e eles puderam viver por muito tempo. Agora temos um vídeo para assistir com o tema Alegre-se com as promessas de Deus de trazer paz, trecho. É importante que os irmãos assistam esse vídeo para vocês entenderem as perguntas e as respostas. Então vamos para a primeira pergunta. De que maneira essas profecias estão se cumprindo hoje? E a resposta eu coloquei assim, irmãos, com base no vídeo. Hoje, assim como Jeová prometeu, estamos vivendo num paraíso espiritual. Pessoas que antes eram violentas aprenderam a ser humildes, amorosas e pacíficas. Sem dúvidas, o cumprimento dessa profecia é uma grande bênção de Jeová para nós hoje. Muito bem, a segunda pergunta: como elas vão se cumprir de forma literal no novo mundo? Resposta: no novo mundo, vamos ter uma paz sem fim em toda a terra. Com essa paz, vamos de maneira literal poder viajar por todo o planeta, explorando cada canto dele e admirar as criações perfeitas de Jeová sem medo nenhum. Agora a terceira e última pergunta: quais promessas você mais quer ver se cumprir? É uma pergunta pessoal, os irmãos fiquem à vontade em colocar que promessas vocês estão mais ansiosos para ver se cumprir. Mas no meu caso eu coloquei aqui que é a promessa da ressurreição. Ter o privilégio de rever e viver para sempre ao lado de nossos entes queridos e amigos que morreram leais neste velho sistema. Então, relembrando, o tema do capítulo 20 é o seguinte: a palavra crescia e prevalecia, apesar de oposição. E nós entramos no novo subtítulo do estudo, raciocinando de forma persuasiva a respeito do reino, com base em Atos 18, 23 e 19, 1 a 10. Pergunta do parágrafo 8. Que caminho Paulo fez para retornar a Éfeso e por quê? Resposta: ele viajou pelas regiões do interior. Segundo certa estimativa, a viagem de Paulo, conforme registrada em Atos 18, 23 e 19, 1, foi de cerca de 1.600 quilômetros. E Paulo escolheu o trajeto mais difícil porque ele queria fortalecer todos os discípulos. Pergunta do parágrafo 9.
Por que um grupo de discípulos precisava ser batizado novamente e que lição aprendemos deles? Resposta: porque eles haviam sido batizados no batismo de João, quando esse batismo não era mais válido. Além disso, eles não sabiam nada sobre o Espírito Santo. Então Paulo lhes explicou o entendimento mais atualizado e, como Apolo, eles se mostraram humildes e ansiosos para aprender. Desta maneira, depois de serem batizados no nome de Jesus, eles receberam o Espírito Santo e alguns dons milagrosos. Aprendemos com isso que estar em dia com os avanços da organização teocrática de Jeová resulta em bênçãos. Pergunta do parágrafo 10. Por que Paulo saiu da sinagoga e foi para um auditório e que exemplo isso estabeleceu para nosso ministério? Resposta: porque, apesar de ele ter raciocinado de forma persuasiva a respeito do reino de Deus, alguns ficaram obstinados e se tornaram verdadeiros opositores. Então, em vez de perder tempo com aqueles que falavam mal do caminho, Paulo tomou providências para falar no auditório de uma escola. Desta forma, os que desejavam fazer progresso espiritual precisavam sair da sinagoga e ir até o auditório. Essa atitude de Paulo estabeleceu um exemplo para nós no ministério hoje, que é quando percebermos que durante a pregação ou até um estudo, o morador não quer ouvir ou só quer discutir, devemos encerrar a conversa ou o estudo e passar para a próxima casa ou território para procurar quem realmente é merecedor. Muito bem, agora parágrafos 11 e 12, pergunta A. Como Paulo deixou um exemplo em ser diligente e flexível? Resposta: observamos aqui que Paulo adaptou a programação de seu ministério às necessidades das pessoas naquela localidade. Ele provavelmente falou naquele auditório todos os dias, de cerca das 11 horas da manhã até por volta das 4 horas da tarde. Isso porque talvez esse fosse o período mais calmo do dia, mas ao mesmo tempo o mais quente, quando muitos paravam de trabalhar para comer e descansar. Essa é outra razão pela qual a palavra de Jeová continuava a crescer e a prevalecer, pois todos os que moravam na província da Ásia, tanto judeus como gregos, ouviram a palavra do Senhor. Parágrafos 11 e 12, pergunta B. Como as testemunhas de Jeová têm se esforçado a ser diligentes e flexíveis em seu ministério? Resposta: as testemunhas de Jeová se esforçam hoje em falar com as pessoas quando e onde elas podem ser encontradas. Elas dão testemunho nas ruas, no comércio e em estacionamentos. Também entram em contato com as pessoas por telefone ou por carta. E, no serviço de casa em casa, fazem esforços para encontrar os moradores no horário em que é mais provável que estejam em casa. E neste quadro, com o título Éfeso, capital da Ásia, em resumo, vem mostrando algumas curiosidades da cidade de Éfeso. Então vem falando um pouco sobre o templo de Artemis, também como que era o comércio e a religião naquela cidade. Era uma cidade rica. Também vem mostrando algumas construções importantes que tinham naquela cidade. Então é importante que os irmãos leiam e façam uma breve anotação do que vocês entenderam de algumas curiosidades desta cidade, que provavelmente o irmão aí da sua congregação vai fazer algumas perguntas referente a este quadro. Sem dúvida, somos muito enriquecidos em sentido espiritual por todo esse banquete que Jeová providenciou para nós. Muito obrigado pela sua atenção, pelo carinho com o nosso canal. Esperamos que, pelo menos em uma destas partes, vocês consigam dar excelentes comentários com auxílio do nosso vídeo. Lembrando, se inscreva no nosso canal se ainda não for inscrito, deixe um gostei, faça um comentário se caso você encontrar mais joias espirituais, aproveitem a aba de comentário para compartilhar conosco. Isso agrega muito para o nosso canal. Lembrando que quando você faz um comentário, o YouTube entende que esse conteúdo é importante, é relevante. E daí isso gera engajamento, ou seja, este vídeo fica mais vezes disponível na página inicial do YouTube, facilitando a pesquisa de outros irmãos que também vão fazer essa preparação. Fiquem à vontade. Também, se caso você quiser passar toda esta preparação para seus dispositivos eletrônicos, acessem nosso novo site, nosso blog. Lá, de maneira fácil, vocês vão conseguir fazer isso. Ative o sininho e, se ainda é possível, torne-se membros do canal ou clique na opção Valeu Demais. Estas duas opções
São excelentes maneiras de vocês mostrarem gratidão por todo esse trabalho que fazemos aqui de disponibilizar para vocês a reunião completa preparada. Fiquem à vontade. Uma excelente semana para cada um de vocês e um até mais nos próximos vídeos.